Pronto. Então, vamos lá, vamos tentar ajudar aqui e melhorar um pouquinho essa questão das curvas fechadas, né? Cara, primeira coisa que eu sempre falo para a galera que quer aprender curva, gente. Curva começa em ter uma boa frenagem, né? Então, treine bastante exercícios práticos só de frenagem, na reta mesmo. Vá melhorando a sua frenagem na reta. A questão do posicionamento, a questão da forma que você tem de usar os freios dianteiro, freio traseiro, treinar aquela questão do freio ABS que a gente sempre fala aqui para a galera, né? Treinar também tanto a frenagem sentado quanto a frenagem em pé. Isso ajuda muito, cada um ajuda em uma situação, né? Então, quanto mais você consegue aí aprender a frenagem, você vai conseguir partir desse momento da frenagem para a entrada de curva e da entrada de curva para a curva em si da curva para a saída de curva, né? A gente tem que pensar passo a passo. Então, o primeiro passo é treinar exercícios específicos da frenagem, para poder melhorar essa técnica de frenagem e conseguir ganhar tempo ali, né, nas frenagens. Então, se você freia mais dentro da curva e consegue fazer isso, lógico, com equilíbrio e sem perder tração, esse é o ideal, tá? Mas, assim, o grande lance da entrada da curva é você conseguir fazer ela de forma equilibrada. Eu digo para a galera que é muito mais importante no começo você focar mais no movimento, né, no equilíbrio, na tração ali, do que você ficar insistindo em frear muito forte e perder tração e perder equilíbrio para entrar na curva. Porque se você já entra na curva fazendo tudo errado, dificilmente você vai conseguir fazer a curva da forma certa, né? E eu tenho observado, tu andando, tu tá conseguindo fazer isso que a gente está falando, esse primeiro passo. Então, como tu já está conseguindo fazer entrar equilibrado, entrar certinho na curva, sem perder tração, sem travar as rodas, né? Vamos tentar melhorar agora essas frenagens, né? Tentar treinar a frenagem para conseguir parar a moto. E partindo agora da questão da frenagem para a entrada de curva, né? Então, foco sempre no que você está treinando. Então, se você está treinando, agora vai treinar a frenagem, foco só na frenagem. Depois você vai passar para essa transição da frenagem para a entrada de curva, né? Que para mim é um dos pontos mais difíceis da curva, você passar da frenagem para a entrada de curva. Então, por Para exemplo, se mim você também. né? Eu acho que é um dos pontos mais difíceis para todos os pilotos, né? Quando você faz isso certo, você já tem aí 70% da curva bem feita. Então, focar nessa transição. Uma das coisas que a gente mais tem que treinar é essa transição da frenagem para a curva. Então, como é que a gente faz isso? Pega só uma curva aí, da curva que tu tem mais dificuldade de fazer, pega só essa curva e começa a treinar essa transição. Vê mais ou menos qual é o ponto que tu está fazendo de frenagem para a entrada de curva e vai tentando melhorar o movimento primeiro, né? Primeiro movimento, faz várias repetições, tenta fazer essa transição de uma forma sempre suave, tá? A galera às vezes acha que a agressividade é mais importante do que a suavidade. Pelo contrário, quanto mais suave você faz o movimento, melhor. Então essa transição ela tem que ser suave. Você tem que conseguir passar da frenagem para a entrada de curva e vai repetindo isso. E você vai percebendo que mesmo que fazendo devagar, você vai conseguindo melhorando, treinando só naquela curva ali, só treinando e sempre registrando essas imagens para que você possa ver se você está fazendo a transição certa, se você está fazendo, está freando até o ponto certo, né? Se você não está freando a mais ou freando menos. Então, tudo isso você consegue observar nas imagens. Então, se você filmar esse momento, vai ser muito importante para você poder corrigir, né? Aí, desse momento que a gente treina só especificamente a entrada de curva, cara, esquece saída de curva e o meio da curva. Treina só a entrada de curva. Soma, né? O que tu já aprendeu da frenagem com a entrada de curva. Passou ali o ponto de frenagem, de entrada de curva, perdão. Aí você vai começando a juntar a frenagem com a entrada de curva e a curva em si. Aí vai prestar atenção no posicionamento da curva, se está certo. Se o ponto onde você está colocando força, né, são os pontos certos. Se você está colocando força na pedaleira, se você tá fazendo muita força no guidão, por exemplo, é uma coisa que não é para fazer. Então, sempre
muita força nas pernas ali, usar muito o joelho na aleta do tanque para deitar a moto ali mais do que o corpo. Então é questão mesmo de ir treinando o passo a passo, juntando isso, porque quando a gente vai só para a pista e fica só andando e treinando, tentando melhorar as curvas assim, pode ser uma coisa que está acontecendo contigo e com muita gente aqui, né? Acaba que a gente demora mais para evoluir, né? Porque é muita informação para aplicar. Então você está tentando fazer às vezes ao mesmo tempo, tentando treinar a frenagem, tentando treinar a entrada de curva, tentando treinar o movimento certo na curva e a saída ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa que atrapalha muito, cara, atrapalha muito. Então Acaba que tenta, não faz né? nenhum, né? Não Acaba entendi. que não faz nenhum. Eu Exatamente. estava comentando com o Suécio que a gente tem que focar mais nisso, nos treinos, né? Porque eu sempre tive muita essa dificuldade. Eu perco muito o giro do motor na entrada de curva. Isso aí me atrapalha demais. Exatamente, exatamente. Aí tem que saber como é que é essa questão também da marcha, né? Eu lembro que tu até tinha falado isso comigo, né? Que tá achando que estava entrando com a marcha muito alta. Às vezes sim e às vezes não. Depende muito do terreno. Às vezes a gente tem a impressão que a gente entrando com uma marcha mais baixa, ali com o giro mais alto, que a gente vai ter mais performance. Mas não necessariamente. Eu mesmo gosto de andar com a marcha mais alta às vezes, né? Do que a maioria dos pilotos. Porque eu sinto que às vezes eu consigo ter mais progressividade na curva e aí fazer uma saída de curva mais limpa, né? Do que você às vezes está brigando com a moto ali e tentando usar Uhum. muito a força no giro da moto, tá? Então é você que tem que perceber isso e ir analisando isso, né? E analisando essas imagens, a gente pode também depois estar ajudando com relação a O isso. Suécio Mas costuma acho que dizer que eu a não grande dica exijo aqui muito da moto. não, a gente tem que usar o giro todo que tiver, né? Mas assim, sabendo até onde compensa, porque a gente vê muito o contrário, a gente vê, na maioria das vezes a gente vê o contrário, né? Os pilotos usarem mais o giro do que é necessário, né? Então, às vezes tem uma região ali do giro quando já está muito alto, não funciona mais nada ali, você está fazendo só zoada e o motor não está tendo desempenho, tendo performance. Mas eu acho que o grande lance, Gel, é prestar atenção nisso, pegar uma curva só, treinar uma curva por vez, depois fazer exercícios como 8, exercício de curva ali em baixa velocidade, porque isso é que vai fazer com que você automatize o movimento primeiro. Depois que a gente parte para fazer curvas que tem uma frenagem mais forte, que você vai ter que descer mais marchas, né? E sempre focando nisso. Depois que você focar na parte só do movimento de curva em si, tem exercícios que a gente faz específicos só para o movimento de curva em si. E depois você vai focar mais na saída de curva. Então, depois que você treinar, né, focando em cada uma dessas áreas, desses exercícios, aí que você vai começar a juntar tudo. Aí vai lá e junta tudo, treina ali, vou conseguir fazer a frenagem, vou conseguir fazer a entrada, vou conseguir fazer a curva e a saída de curva. Né? E sempre focando muito nisso, na progressividade, não na agressividade, tá? Na progressividade. E a grande chave para poder ser mais rápido nas curvas é a questão de você aproveitar o que a gente chama de momentum, né? Que é como se fosse, traduzindo para o português, é como se fosse aproveitando o movimento que você tem, o embalo. Então, a gente vê muito os maiores erros de curva, principalmente nessa questão da entrada que você está tentando melhorar, é o cara chegar, frear muito e às vezes perder mais tempo ele tendo uma frenagem mais agressiva do que se ele freasse, antecipasse um pouquinho a frenagem, fizesse a curva redondinha, ali aproveitando o embalo que ele tem, sem perder tração, mas aproveitando o embalo e saindo perfeito. Então, acho que é só questão de treinar mais o treino específico, porque eu vejo que tu já tem essa consciência de que a progressividade é importante, tá? Então, agora a gente pode começar a acelerar mais esse processo em curvas específicas e acrescentando também umas pitadinhas de agressividade agora, né? Se tá achando que tá faltando agressividade, mas assim, só parte para agressividade quando tu já tiver certeza que o movimento tá certo, tá? Porque a gente tem muito isso, às vezes, de querer partir para agressividade quando o movimento ainda não está certo. Então, se o movimento não estiver certo e você começa a partir para o treino de agressividade, acaba que você fica só replicando o erro e você se acostuma a andar dessa forma nas corridas e vai andar errado, né? Então, acho que essas são as dicas aí para melhorar. Valeu, Raul.
Massa demais. E